Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuk TV e sejam bem-vindos hoje às maiores hypes de 2023. Finalmente o ano acabou, estamos começando um ano novo e agora tá na hora de avaliar aí quais foram os famosinhos que realmente foram famosinhos. Para começo de conversa, é importante trazer para vocês aí uma informação, é de que isso aqui não é uma questão de opinião, é muito mais sobre pesquisa mesmo, sobre aqueles livros que realmente venderam horrores. Aqui, além de contar com a opinião pública da galera que me ajudou muito lá nos stories, muito obrigada. Inclusive, se você não me segue no Instagram agora, já entra no Instagram, pesquisa @KabukTV, entra no meu perfil, clica em seguir, porque tem muito conteúdo incrível literário. Esse ano eu também vou lançar o meu primeiro livro, então vocês precisam ficar atentos, ficar sabendo de tudo em primeira mão, então fiquem de olho nas redes sociais. E bem, utilizando a ajuda da galera lá no Instagram, com os livros que eles me enviaram, utilizei todo aquele material, pesquisa em todas as plataformas de vendas de livros, no Google, avaliações, Goodreads, Scoob, Esquilo, tudo que é possível, gente. Sério, demorou horas a fim. Finalmente eu consegui desenvolver aí uma lista. Só que essa lista tem 20 hypes e a gente tem aí 8 menções honrosas, ou seja, foram algumas hypezinhas que estão começando ainda para ano que vem, ou adaptações que vieram, deram mais uma hypezinha no livro, ou alguma outra coisa assim. Então, algum movimento foi feito para que essa hype acontecesse. Mas, vamos lá, vamos começar aos pouquinhos. É importante entender, antes de falar aqui pela primeira vez, desde que eu faço esse vídeo de hypes, sempre envolveu um pouquinho dos famosinhos das redes, do Booktube, do BookTok também, mas foi a primeira vez que eu encontrei muita dificuldade para realmente decidir aquilo que realmente hypou, porque não é só a quantidade de avaliação na internet, ou a quantidade absurda de vídeos, de visualizações que rolaram lá no TikTok, que pode responder pra gente se aquela hype foi muito grande ou não. Muitos livros aqui nessa lista são de livros de fora da bolha, e que de muitas formas, até mesmo de forma indireta, o BookTok ajudou a hypar. Então hoje é muito mais difícil ter um termômetro para realmente ditar o que aquilo bombou e aquilo deixou de bombar. Tem livros que venderam muito, mas que a gente não viu uma hype tão grande assim na internet. Outros tiveram uma hype muito grande e mesmo assim não chegaram a vender tudo que a gente esperava. Então é muito sobre ter um pouquinho do bom senso aqui para trazer esse vídeo, tá bom? E eu espero muito que vocês entendam, caso tenha algum livro aqui que não for citado no vídeo, de repente você realmente que hypou muito, é importante lembrar que eu vou trazer só os 20 mais hypados com algumas menções honrosas. De repente teve alguma hype que já aconteceu no ano passado, no ano anterior, de repente pode até procurar nos vídeos de hype dos anos anteriores que eu vou deixar aqui nos cards, porque vai que tá tudo lá e não vou trazer pra cá. Eu também não vou trazer livros que já foram citados em anos anteriores. Tudo aqui é hype, é coisa nova que eu vi acontecendo pela primeira vez de verdade em 2023. Bem, dados os avisos, os alertas e as informações necessárias de contexto, bora começar. Tá lindo demais. Vou começar já com O Herdeiro Roubado da Holly Black, vou começar com uma fantasia de fadas. É importante entender que O Herdeiro Roubado foi lançado esse ano, janeiro, é um prequel da trilogia do Povos do Ar, e pra mim foi um único livro que eu realmente vi uma hype acontecendo esse ano. As hypes de Povos do Ar realmente são muito consistentes. Hoje você ainda tem muito livro da Holly Black da trilogia Povos do Ar vendendo, mas realmente aquela ápice passou, foi nos anos anteriores. Eu acho que O Herdeiro Roubado é o grande nome do lançamento e o grande livro que realmente fez com que Holly Black fosse tão mencionada esse ano, além de todo o trabalho que ela fez nesse universo, obviamente. Mas O Herdeiro Roubado, com certeza, entrou pra lista de maiores hypes. Aqui não tem top 10, não tem top 20, não tem ranking. A gente vai citar de uma forma muito aleatória, muito difícil de estar ranking nesse tipo de conteúdo, mas O Herdeiro Roubado não poderia deixar de ficar de fora. O próximo é Isabel Allende, uma autora que eu conheci esse ano, gente. Vou pegar minha colinha aqui do lado, porque realmente, assim, não conhecia essa autora até ver os livros sendo lançados esse ano. Ela também tem outros livros lançados pela Bertrand Brasil, só que esse me chamou bastante atenção, para contar a história da jovem Violeta, a primeira menina de uma família com 5 filhos, ela passando ali pelo período da Grande Guerra, quando a gripe espanhola chegou ao seu país, pouquinho antes do nascimento dela. A família dela saiu ilesa dessa crise, mas acabou não conseguindo enfrentar a Grande Depressão, que foi aquela que transformou totalmente a vida urbana da Violeta em 29. A família dela perdeu tudo, foi forçada a se mudar para uma parte mais remota do país, e lá onde ela cresceu e teve o seu primeiro pretendente. Então, basicamente, essa é uma história de cartas, de livros em formato de cartas, que vai trazer aí a trajetória da Violeta nesse universo de alegrias, pobrezas, grandes e novos amores, reencontros. Enfim, é um livro que, pela avaliação da Amazon, me surpreendeu bastante, gente. Tem mais de 4 mil avaliações. O livro foi lançado originalmente em fevereiro de 2023,
2022, mas normalmente a hype vem um pouquinho bem depois, às vezes, do lançamento, e foi o que aconteceu com Isabella Land. Ela vendeu horrores esse ano. Próximo também é uma autora de fantasia que a gente ama, que é Jennifer Lametroff. Falar de Jennifer Lametroff é quase que uma menção honrosa, inclusive eu quase deixei ela na menção honrosa, mas eu acho que seria um pouco, como é que eu vou falar? Um pouco injusto com o trabalho que ela tem feito, o mercado editorial, como o mercado editorial tem absorvido o trabalho da Jennifer aqui. Eu sou muito fã dessa autora desde Obsidiana, fiquei muito apaixonada por De Sangue e Cinzas quando ele aconteceu, a hype já passou, só que eu tenho que falar de A Guerra das Duas Rainhas, foi o livro que eu mais vi conteúdo na internet. Esse foi um livro gigante esse ano, na verdade a série como um todo. Tem saído muitos livros, é o grande esquema de pirâmide dela, mas a Jennifer Lametroff, ela também tem lançado outros livros em outras editoras, ela tem sido num acontecimento aqui no Brasil. A gente tem a série Mais Fria que o Gelo, Mais Quente que o Fogo, agora também vai sair Tempestade e Fúria, se não me engano saiu no finalzinho de 2023, inclusive Tempestade e Fúria pra mim é uma aposta, eu acredito que vai ser o livro fora do universo de Sangue e Cinzas que vai bombar mais. Eu acho que Obsidiana não é o único lançamento além de Sangue e Cinzas que a gente vai ter no Brasil. A Jennifer tá com um público muito maduro, já tá amadurecendo bastante aqui, mas eu ainda acho que os grandes ápices dela virão, e talvez seja com outros livros da série de Sangue e Cinzas. Eu acho que A Guerra das Duas Rainhas é uma consequência de um trabalho incrível que ela vem fazendo, e com certeza tá na minha lista, gente. Lembrando que eu só li o volume 1, eu tô louca pra ler os próximos volumes, é porque agora eu tô terminando meu livro, mas em breve essa leitura vai ser feita com certeza. Aí, vamos falar um pouquinho das comédias românticas, que continuaram se perpetuando e bombando muito esse ano, principalmente porque esse ano saiu mais comédias românticas de capa fofinha do que nos anos anteriores. As editoras esse ano finalmente foram liberando esses títulos. Eu vou falar primeiro de Melhor do que nos Filmes, da Ellen Painter, lançado pela Intrínseca no Brasil, grande sucesso do TikTok que tá bombando no Brasil. Foi um livro que vendeu horrores esse ano por aqui. Vai contar a história da Elizabeth, né? Elizabeth vai tentar chamar a atenção de um crush da infância, pedindo ajuda do vizinho pra fazer um namoro falso. E aí, aparentemente, esse Wes, que é o cara que ela odeia, que é o vizinho dela, que cresceu ali com ela também, que vai forçar um namoro, é o par romântico no final, né? E aí parece que é uma coisa muito diferente de tudo que a gente esperava e ao mesmo tempo trazendo muitos clichês, e é muito divertido, todo mundo fala muito bem. Já é um livro mais adolescente mesmo da Lynn, e com certeza é uma comédia romântica que tá na minha lista de leitura. Além desse, aí já falando de outras comédias românticas, não podemos deixar de falar de A Razão do Amor. Ellie Hazelwood esse ano foi um acontecimento, assim como ano passado, mas eu já havia falado de A Hipótese do Amor na edição de 2022, né? Eu acho que em 2023 só foi continuando. Na Amazon a gente tem quase 15 mil avaliações de A Hipótese do Amor, mas para esse vídeo mais especificamente, para a edição de 2023, eu trouxe o maior lançamento dela do ano depois de A Hipótese do Amor, que foi A Razão do Amor, que é o volume 2º aí da série de companhias, que vai contar a história da Bee, e aí vai contar a história dela com o Levi, que é um outro cientista altão aí, que eles vão se apaixonar. Esse é um livro que eu também quero muito ler, eu ainda não li nada da Ellie Hazelwood. Gente, dá pra acreditar que eu com a Ellie Hazelwood sou uma negação? Esse já teve 5.400 avaliações na Amazon, mas ele tem muita leitura lá no Scooby também. E eu acredito demais que tenha sido o segundo maior hype da autora aqui no Brasil. Aí, falando de outras coisas, vou falar de Quebrando o Gelo, da Hannah Grace, que pra mim é um lançamento incrível, um livro que eu amei. É uma leitura muito gostosinha, eu gosto bastante. O livro tá indo muito bem, mas eu ainda acredito que conforme novos livros da Hannah Grace vir pro Brasil, a gente vai ter ainda mais gente lendo Quebrando o Gelo. Inclusive, foi um dos maiores títulos sobre jogadores de rock, desde Ellie Kennedy, que vieram para o Brasil. Então, eu acredito que Quebrando o Gelo ainda vai ter muita hype, e ela começou em 2023. É um livro sobre uma patinadora artística com um capitão do time de rock no Canadá, ali na universidade, nesse ambiente universitário. Eles são muito competitivos, eles vão brigar, não vão se... Ela meio que vai odiar ele mais do que o contrário, ele é bem fofinho com ela, mas a história vai se desenvolvendo e trazendo uma história muito romântica, muito fofinha, com clichês, eles vão ter que morar juntos, dividir o teto, esse tipo de coisa. Eu amei a leitura e acho que o hype vale sim. O próximo é depois daquele Verão, da Callie Fortune. Ele vendeu bastante, inclusive ele vendeu mais do que A Razão do Amor, gente, no Brasil, tá? Pela Amazon. Ele ganhou o BuzzFeed, um dos melhores livros de 2022, embora em 2023 ele tenha vendido muito mais, até porque ele entrou no Kindle Unlimited esse ano e saiu só no final de 2022 no Brasil. Então, realmente, os maiores leitores começaram a acessar esse livro esse ano. Ele é um livro que vai contar a história da Persephone Frazee, né? A Percy é bem sucedida, independente. Ela antigamente sempre passava os verões lá na beira do lago, mas hoje em dia passa sempre a vida num apartamento super elegante, até o dia que ela recebe uma ligação e vai ter que voltar pra cidadezinha. Esse é um livro de 300 páginas. Eu acredito que a hype dele é grande e seria ainda maior se tivesse sido lançado por uma editora mais tradicional no Brasil. Ele foi lançado pela Buzz. Só que a Buzz
tem pegado títulos gigantes no Brasil. Então acho que realmente, assim, uma hora a Buzz vai continuar sendo uma máquina de sucessos. Mas esse foi um dos lançamentos maiores deles na editora e realmente, assim, eu tô louca pra ler esse livro. O próximo é Tudo pelo Jogo, o All for the Game, a Toca das Raposas, aquele time que vai jogar Crocs. Qual é o nome desse esporte, gente? É isso mesmo. O X são as raposas do Palmetto State, uma equipe conhecida por ter os jogadores mais desajustados, problemáticos e perigosos, mas se aprenderem a trabalhar juntos, tudo pode se tornar possível. E aí é o primeiro volume de uma trilogia, A Toca das Raposas, né? A gente tem as sequências, que é o Rei Corvo e Os Homens do Rei. Todos esses livros saíram no segundo semestre. Acho que só A Toca das Raposas saiu no primeiro semestre. O 2 e o 3 saíram no segundo semestre. A galera Record correu e entregou bem rápido, né? Eles são incríveis, eles vendem e trabalham muito rápido os seus lançamentos, né? A Nora Sakavic, que é a autora da série, ela é mais conhecida pelas fantasias urbanas, mas ela agora acabou lançando All for the Game e bombou bastante. Aqui a gente vai conhecer a história do Neil Josten, né? Que ele quer muito fugir do passado sangrento dele, que é a sombra, tá sempre escondido numa cidade pequena. E a única coisa que realmente a válvula de escape dele é jogar X, que é o violento esporte que atrai multidões. Até que ele é abordado pelo técnico, do treinador das raposas, dentro da Universidade de Palmetto State. E aí vai acabar treinando por lá, né, gente? Vai acabar treinando com Kevin Day, que é um dos mais renomados jogadores do X. É um romance aquiliano. E realmente, assim, é um verdadeiro sucesso. Eu tô louca pra ler, tá na minha lista de leitura. E é aquilo, a gente sabe da profundidade dessa complexidade que é essa trilogia. Muita gente achava só que era um romance fofinho com esporte, mas é um verdadeiro acontecimento, assim. Esse livro, ele traz muitos elementos mais pesadinhos mesmo. Ele tem bastante a dificuldade desses personagens de se encaixar. Enfim, vai ter bastante competição, uma equipe do lado de fora que vai brigar com eles. É um acontecimento, gente. Se manifestem nos comentários aí os fãs de All for the Game. O próximo é Empregada de Freida McFadden. Esse é o primeiro thriller / suspense da lista, se eu não me engano. E pra mim é um dos maiores lançamentos do ano de 2023. Diferente do que muita gente pensa, no Brasil se lê muito suspense, se lê muito policial. E Freida McFadden é um grande nome, gente, que chegou mesmo pra entrar nesse grupo, né? E eu acho, inclusive, que ela vai puxar muito hype nesse gênero pra ano que vem. E aí vai contar a história da Millie, que limpa a casa da Nina e do Andrew. Ela pega a filha deles na escola, prepara refeições pra família, enfim. O que é que acontece é que quando a Nina, a patroa dela, começa a sujar todos os cômodos só pra assistir a Millie limpar, e além disso, ela começa a contar mentiras perturbadoras sobre a própria filha e começa a torturar psicologicamente o marido. E aparentemente ela vai começar a ver Andrew nesse papel de vítima, de fragilizado, de torturado por tudo que tá acontecendo. E é ali que a Nina vai começar a se imaginar no lugar da Nina, a Millie e a Nina. Então eu não tenho ideia do que tá acontecendo nessa história. Essa sinopse é impressionante, tô muito louca pra ler, gente. E ele foi um verdadeiro acontecimento esse ano. O próximo é Mulher em Mim, é o primeiro livro de não ficção aí, uma biografia da Britney Spears. Gente, esse livro vendeu horrores esse ano. Só que não parece, né? Porque chegou no Brasil com um preço exorbitante de R$ 129,90. E aí, o que acontece? A pirataria rola solta, e aí você nunca vê as avaliações, não recebe os números realmente como você gostaria. Sendo um criador, trabalhando no mercado editorial, realmente é um grande acontecimento. Só se falava desse livro, principalmente porque ele chegou no Brasil muito rapidinho. Foi lançado meio que simultaneamente, parece, assim. Ele chegou em outubro, meio que ao mesmo tempo. A gente via muito conteúdo gringo, do BookTok gringo também, ao mesmo tempo que os BookToks brasileiros também estavam lendo esse livro. Então foi um acontecimento meio que ao mesmo tempo, assim. Esse livro foi gigante. É uma biografia da Britney Spears através dos olhos dela, da narrativa dela, contando realmente, assim, um retrato da sua vida. Então eu tô louca pra ler. E outro que teve uma pegada gigante esse ano, que bombou horrores também, foi Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jennifer McGarden. Ela vai trazer uma biografia muito comovente sobre a jornada, a relação dela com a mãe, com a Nickelodeon, mas também vai ser um pouco engraçado e ao mesmo tempo um pouco trágico, né? Sobre como que foi viver e conviver com a mãe narcisista e tudo que aconteceu até que a mãe morresse de câncer. É um livro que pode ser divertido e ao mesmo tempo um verdadeiro desastre, fazer todo mundo chorar muito por tudo que a Janet passou, né? Pra ter vivido tudo que ela viveu. Então, realmente, assim, são duas biografias que estão na lista de leituras. Eu não sou muito de ler esse gênero, mas eu tô super aberta pra leitura desses livros. Próximo lançamento é Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie
Stephanie Garvin, isso mesmo, que é a nova série da autora de Caraval, né? Caraval, que também é um sucesso muito grande. Ele foi uma hype que realmente aconteceu, inclusive em 2022. Mas eu até acredito que Era Uma Vez um Coração Partido foi um título que bombou muito e que, inclusive, retomou o sucesso de Caraval. É importante lembrar que Caraval foi lançado lá atrás no Brasil pela editora Novo Conceito. A gente tinha só os 2 primeiros títulos. E aí a Gutenberg lançou Caraval, relançou a trilogia, depois lançou o box e aí lançou Era Uma Vez o Coração Partido. E também as sequências, né? A Balada do Felizes para Nunca e A Maldição do Verdadeiro Amor. Gente, eu tô louca pra ler. Eu li só o Caraval esse ano, amei a leitura, mas agora tem que colocar todos esses livros na lista. Foi um esquema de pirâmide da Stephanie, né? Pensa que são 6 livros do mesmo universo pra ser lido, gente. É muita coisa, mas eu tô louca pra ler. Principalmente porque eu amei Caraval e tô louca pra conhecer a história de Era Uma Vez o Coração Partido. O próximo é um nacional. Os nacionais são difíceis de entrarem aqui na lista, porque a maioria deles tá no Kindle Unlimited ou são de formato independente. Então é difícil mensurar esse acontecimento, estudar realmente esse impacto no mercado. Mas tiveram muitos nacionais que bombaram, mas eu trouxe O Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu ainda não li esse livro, tá na minha lista de leitura e muita gente fala absurdamente bem, que vai contar a história do Venâncio, né, desse cara que vai cometer um crime e de uma mulher, né, dentro desse relacionamento, depois de sofrer nas mãos dele. Então, todo mundo fala muito bem dessa história, fala que é uma história muito impactante, que tem uma narrativa completamente envolvente. Enfim, a Carla Madeira é muito famosa por essa história, por ter um final surpreendente, por ter um final que muita gente fica descontente, mas que no final é de mexer com todo mundo. Então, realmente, assim, Tudo é Rio tá na minha lista, gente. Eu vou ler, eu prometo. Antes que o café esfrie, é o nosso próximo lançamento de hype. Foi um hype, inclusive, silencioso, gente. A gente não tinha ideia de como esse livro estava acontecendo no Brasil, enquanto ia se espalhando aí. Antes que o café esfrie, que é do Toshizaku Kawaguchi. Gente, esse nome é difícil. E ele foi lançado pela primeira vez em abril de 2022. Desde que ele chegou no Brasil, ele começou a vender muito bem. Só que esse ano, realmente, a gente via tudo que a gente falando e lendo esse livro. Ele vai contar a história de uma cafeteria em Tóquio, onde as pessoas vão tomar café para viajar no passado, no tempo e corrigir, enfim, acontecimentos na sua vida, na história. Realmente foi uma hype incrível, bombou muito e eu com certeza tô louca para ler esse livro. Nessa mesma pegada, de Antes que o Café Esfrie, a próxima hype que aconteceu foi um lançamento desse ano pela Roku, que foi Amêndoas. Amêndoas eu já conhecia, porque ele é um dos livros favoritos do Namjoon, que é líder do BTS. É um dos livros, dos muitos livros que ele já indicou, né? Namjoon é um leitor nato, tem até Namjoon Book Club, Clube do Livro no Brasil, com as leituras dele. Então, das recomendações do Namjoon. Então, realmente, é um livro que bombou muito, lançou em março desse ano, é do Won Pyun-son, esses nomes são difíceis, e vai contar a história do Jae, né, que ele nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia. Ele tem a incapacidade de identificar sentimentos e também não consegue expressá-los muito bem. E aí, medo, tristeza, desejo, raiva, tudo isso se confunde na existência dele. Ele acaba não tendo muitos amigos, não tendo uma vida social muito comum por conta de ser um atípico. Então, no seu 16º aniversário, na véspera de Natal, que é quando tudo muda, gente, vai rolar um ato chocante de violência que vai destruir tudo que o Moon Jae conhece, deixando completamente sozinho. E lutando com essa perda, com luto, né, tudo que vai acontecer, vai chegar um problemático colega de escola que é o Gon. Então, conforme começa a se abrir para novas pessoas, aqui diz, né, que algo se modifica lentamente dentro do Moon Jae, quando suas novas amizades passam a apresentar níveis de complexidade que para ele fica muito difícil de encarar. Então, realmente é um livro que eu tô louca pra ler, tô muito apaixonada, acho que a hype dele aconteceu sim e ele vai continuar vendendo horrores ano que vem. Agora, vamos falar de TJ Klune, foi um grande lançamento, um grande autor esse ano, ele lançou alguns livrinhos nos últimos anos que tem bombado, mas o livro que mais bombou e que mais vendeu esse ano foi A Casa do Marcerulho. Esse ano ele também lançou Wolf Song, mas que eu acredito que seja uma hype mais pro futuro, conforme os lançamentos e as sequências forem chegando, e também muito bombado foi o Além da Porta Sussurrante, né, mas que não chegou aos pés do sucesso de A Casa do Marcerulho. Esse livro tem 400 páginas, foi lançado pela Morro Branco aqui no Brasil e vai contar a história de Linus Baker, que aos 40 anos é uma pessoa que tem uma vida super sossegada, ele vive uma casa minúscula com uma gata malandra e seus velhos discos, e no trabalho ele é responsável por supervisionar orfanatos do governo. Só que o Linus vai ser convocado para cumprir uma tarefa notável e muito secreta, que é
visitar o orfanato de Márcias, que é onde moram 6 crianças extraordinárias. Aí tem uma gnoma, uma Sprit, uma serpe, uma bolha verde não identificável, um canisomem e o anticristo. Sua missão vai ser determinar se essas criaturas são ou não capazes de trazer o fim dos tempos. Então, é um livro de realismo mágico, um pouquinho de fantasia. Na verdade, acho que vai ter muita fantasia e que eu tô completamente louca pra ler. Eu sei que muita gente fala bem, T.J. Klune tem começado a acontecer no Brasil. Eu acho que A Casa do Macerulli foi só o primeiro, assim, pontapé das coisas incríveis que vão acontecer com ele aqui nos próximos anos. Acho que o Wolf Song ainda vai ser o grande lançamento desse cara aqui no Brasil, a série como um todo. Gente, Brother Song tá logo aí e parece ser uma história incrível, então realmente acredito. Mas eu acho que A Casa do Macerulli teve sim seu hype esse ano. Vamos falar de Fourth Wing? Teve muita gente que achou que eu ia deixar pro final ou que ia acontecer como menção honrosa. Mas embora Fourth Wing não tenha sido lançado ainda no Brasil, como A Quarta Asa, que vai sair ano que vem pela Planeta Minotauro no Brasil, então a gente segue esperando, ainda é uma hype que aconteceu muito. Eu acho que foi o livro importado que mais vendeu. Você vê o acontecimento que é, como que Quarta Asa tá sendo muito esperado também. A hype dele foi tão gigante no gringo que impactou todo mundo que lê livro em inglês, leu esse livro, gente. Eu vi pouquíssimas pessoas, assim, que passaram batido. Se eu lesse em inglês, eu já tinha lido esse livro. Então, Quarta Asa, o Fourth Wing, eu vou ficar chamando de Quarta Asa, gente, porque é o título que vai ser lançado no Brasil, é bom a gente ir se acostumando. Então, Quarta Asa tá pra ser realmente o grande lançamento do ano que vem. E a hype de 2023 já foi muito forte, então eu tô muito animada pra como vai ser os próximos anos com a Rebecca Yarros, com seus lançamentos gigantes no Brasil. E vou aproveitar aqui e trazer uma menção honrosa, que é Divinos Rivais. Divinos Rivais já está no Brasil. Eu ainda não recebi o meu título, meu livro físico, eu tô esperando, inclusive, mas que também parece ser incrível. Todo mundo tá falando muito bem, todo mundo tá lendo numa noite, enfim, eu tô muito louca pra ler esse livro também. Enfim, falta pouquinho pra gente chegar nas menções honrosas de fato, mas eu não poderia deixar de falar de Assim que Começa. Colleen Hoover não está num vídeo de hypes, é completamente insano, assim, não faz sentido. Eu acho que ela é a dona dos hypes, foi a autora mais vendida no Brasil. Esse ano colocou um monte de livro na lista de mais vendidos na Amazon. A quantidade de avaliações, de resenhas e como o nome dela, sabe, a hashtag Colleen Hoover no TikTok, gente. Ela é um acontecimento literário, tanto dentro quanto fora do Brasil. Por mais que fique sempre muito repetitivo, até muito batido, a gente fica com essa sensação de que está sempre falando dos mesmos livros, porque ela não tem tantos livros lançados assim, embora tenha muitos livros únicos, fica parecendo que as coisas não mudam, né? Mas muda sim. Assim que Começa foi um lançamento do final do ano passado. Isso mesmo, o segundo volume de Assim que Acaba chegou ao Brasil no dia 18 de outubro de 2022, embora tenha sido um grande hype ano passado mesmo. Eu sinto que esse ano foi quando ele mais foi vendido. Pra vocês terem uma ideia, tem 40 mil avaliações na Amazon. Pro livro que foi vendido a partir de outubro do ano passado, a maioria das suas avaliações vieram esse ano. Então, realmente, eu fico muito animada, ao mesmo tempo esperando que outros livros nessa pegada continuem fazendo sucesso no Brasil também, mas com outros autores também. Eu sou fã da Colleen, mas é um pouco chato, assim, quando é tudo sobre um nome. Eu quero que um grande nome faça muitas outras coisas acontecerem na literatura, tá? Mas isso não é uma crítica, só que eu sou fã demais, mas que a gente quer mais coisas diferentes no Brasil sendo vendidas também. Seguindo nesse hype, a gente vai falar de A Biblioteca da Meia-Noite, que também foi um livro que estava na lista de mais vendidos esse ano. Assim, Matt Haig vende livro que nem água. A Biblioteca da Meia-Noite é um lançamento de 2021. Ele vende livros há muitos anos, então assim, não dá pra ficar carregando todo o sucesso de A Biblioteca da Meia-Noite por conta de uma polêmica que aconteceu esse ano por conta do Felipe Neto, por exemplo. Mas impulsiona. Todos os pequenos acontecimentos na internet impulsionam esses livros sim, mas ele tem sido bem vendido há muito tempo. E vai contar a história da Nora, né, que é uma mulher cheia de talentos, mas que vive uma vida muito infeliz. Ela tem 35 anos, é muito arrependida das escolhas do passado, ela fica se perguntando muito sobre tudo o que aconteceu, se poderia ter sido feito de uma maneira diferente, enfim, ela tem depressão. E aí ela decide colocar um ponto final em tudo, na vida, e aí ela acaba se vendo na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar onde ela ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que ela poderia ter vivido. Gente, esse livro é impecável, é impactante, é emotivo, ele é profundo, ao mesmo tempo ele vai confundir a sua mente, ele vai te puxar para um lugar diferente, então com certeza é uma leitura e tanto assim, vai falar sobre livros, né, sobre literatura, como ela tem o poder de mudar as nossas vidas. É uma grande metáfora, né, sobre tudo isso. Então, é um romance original, completamente impactante, que a gente tem que amar, apreciar sim, independente se você vai ler e odiar ou não, pelo menos a leitura tem que ser feita. E qualquer leitura é válida, gente. Vou falar também de A Paciente Silenciosa, mais um livro de suspense e mistério da lista. Eu particularmente vi esse livro do Alex McEldaid, sei lá, ser mais falado de
2021, 2022, mas eu não citei nenhum ano nas hypes aqui e trouxe esse ano como uma menção honrosa, né? Ele também lançou As Musas no Brasil, mas A Paciente Silenciosa é o maior lançamento dele no país até agora. É um livro que vai contar a história de uma mulher que comete o assassinato do marido e vai se recusar a falar sobre qualquer coisa, né? Deixa suspeita, mistérios não resolvidos sobre o caso. E aí o terapeuta dela tá obcecado pra descobrir o motivo da violência e do silêncio, porque ela só ela sabe o que aconteceu, e aí só ele pode fazê-la falar. Então é basicamente isso, é uma história de um terapeuta com a sua paciente tentando fazê-la resolver um mistério. Eu tô muito louca pra ler esse livro, na verdade eu sou a pessoa que não lê tantos thrillers quanto gostaria, acabo tendo poucas possibilidades de leitura ao longo do ano e acabo priorizando a literatura jovem, romântica, YA, mas que no momento que eu tiver mais tempo pra ler, vocês vão ver como muitas leituras diferentes vão sair, gente. Tenho as minhas fases e sei que algumas boas, incríveis vão vir por aí. Agora eu vou falar das menções honrosas, bem rapidinho, citando rapidamente. Foram hypes que aconteceram, mas não foram tão gigantes quanto as citadas primeiramente aqui, né? É claro que teve grandes acontecimentos. Por exemplo, vamos falar de Itamar Vieira Júnior. O cara vem fazendo um lançamento, vem vendido o livro no Brasil que nem água desde o Torturado. E Salvar o Fogo foi o lançamento desse ano. O livro foi lançado em abril e desde abril ele tem vendido bastante, mas o Torturado ainda vendeu mais do que Salvar o Fogo esse ano, por isso segue sendo uma menção honrosa. Além disso, tem Guild, da Raven Kennedy, que é uma série de fantasia dark fantasy, né? Que vai contar a história de uma garota que é feita de ouro num reino de ditadura, de controle emocional também do rei sobre os reinos. Então, eu sou apaixonada, eu li o Guild, quero muito ler o Glint. Se Deus quiser, assim que sair o Glenn, eu vou fazer uma mini maratona. Ele é os 2 volumes, eu tô muito louca pra ler esses livros. O próximo é Táticas do Amor, da Sarah Adams. A Sarah Adams, ela tem lançado Amor em Roma agora, e eu acho que Amor em Roma vai ser até mais bombado do que o Táticas do Amor, tá, gente? Mas o Táticas do Amor é uma grande febre no TikTok lá fora e que também acompanhou aqui no Brasil, que é a história dos melhores amigos, né? A bailarina e o jogador de futebol. E, enfim, eles vão acabar fingindo um namoro e bombam demais, né? O Nick e Charlie, não falei de Heartstop porque foi lançado e foi citado nos anos anteriores. Esse ano saiu o Heartstop 5, mas como ele só saiu agora, provavelmente a hype do quinto e último volume vai ser mais ano que vem. Mas Nick e Charlie, que é uma novela curtinha dos dois, com certeza bombou horrores esse ano. E também teve 3 livros que foram muito bombados, as últimas 3 menções honrosas aí do vídeo, que bombaram por conta de suas adaptações. A primeira aí é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que realmente eu vi acontecer um movimento pró-Jogos Vorazes nas redes, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu vi vídeos, até meus vídeos de A Cantiga tiveram mais visualizações esse ano também por conta da adaptação. Foi uma adaptação incrível, eu amei muito e acho que A Cantiga merece sim toda essa atenção. Embora eu não seja uma grande fã desse livro, eu acho que realmente esse movimento é super válido, né? Afinal, a gente tá falando de Jogos Vorazes e de Suzanne Collins. A Roda do Tempo, que teve essa segunda temporada lançada esse ano, a grande dificuldade de A Roda do Tempo realmente bombar nesse país é porque a gente não sabe quando vai sair as sequências dessa série. Pra quem não sabe, A Roda do Tempo tem não sei quantos livros, gente, tem muito, muito, muito mesmo. Se você procurar, você vai achar a quantidade absurda, mas no Brasil, até o momento, nós temos 3, 4, 5, 6, 7 livros, né? Pelo que eu vejo aqui na Amazon, na página, né? No site. Tem Um Olho no Mundo, A Grande Caçada, O Dragão Renascido, A Seção da Sombra, As Chamas do Paraíso, O Senhor do Caos e Uma Coroa de Espadas. 7 livros, mas eu acho que isso é só metade, né? Eu já vi uns boxes gigantes na gringa que eu fiquei impressionada. Vamos ver o que a Intrínseca vai fazer, gente, porque ela é um pouco com mão fechada quando se trata de lançar fantasia. E também, obviamente, Percy Jackson, como a série saiu agora no finalzinho do ano, a gente vai ver o grande acontecimento dessa hype no próximo ano, ou até mesmo com as temporadas. Gente, eu tô tão ansiosa pra isso, pra ver isso acontecer. Eu não sei como vai ser essa divisão dos acontecimentos da série. Eu não sei se a editora quer botar cada livro uma temporada, vai que eles querem ampliar tudo isso, né, trazer muitos outros elementos, apertar tudo em uma quantidade menor de temporadas. A gente não sabe o que tá pra acontecer. Por mim, é um livro por temporada, tire leite de pedra, porque Percy Jackson vende muito bem. Então, eu acredito que, enfim, tudo pode acontecer, mas o movimento de Percy Jackson pra nova geração, pra galera Z, vai ser tudo, assim, porque eu sou millennial, eu pelo menos peguei o hype de Percy Jackson lá atrás, quando eu ainda era adolescente, mas eu acredito muito que Percy Jackson vai acabar impactando novas gerações e que essa nova hype é só um comecinho do que tá vindo por aí. Bem, amores, é isso, esses são as maiores hypes do ano, as menções honrosas dos grandes sucessos e dos lançamentos que impactaram o Brasil esse ano, em 2023. Tô muito feliz, assim, com esse resultado. Óbvio que a sensação que fica é um gosto agridoce, assim, porque parece que faltou que essas hypes
porcentagens fossem maiores, mas eu acredito que esse sucesso do BookTok realmente pulveriza essa comunicação. A gente perde um pouco a manha, a sensação do que realmente a gente conseguiu captar de sucesso ou não. É com quantidade de livros, com quantidade de vídeos sobre livros que tem saído em várias redes, fica difícil mesmo de ter essa sensação do que realmente tá vendendo e tá fazendo sucesso. Muita coisa tá sendo muito falada. E é isso, gente. O que importa é tá todo mundo lendo, o que importa é a gente tá compartilhando a literatura e fazer com que ela aconteça cada vez mais a cada ano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários aquele livro que eu nem citei em menção honrosa, o que você acha que realmente aconteceu esse ano. Coloca aqui, vai que aconteceu nos anos anteriores ou vai ter uma hype maior nos próximos anos. Eu vou adorar compartilhar essa informação com vocês. Lembrando de me seguir nas outras redes sociais, utilize o link do Kabuki da Amazon, vai ficar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado do topo para vocês adquirirem livros pela Amazon utilizando os links do Kabuki. Isso ajuda muito a financiar o nosso trabalho, gente, a continuar produzindo conteúdo literário na internet, falando de literatura do jeito que todo mundo gosta. Então é isso, meus amores, eu tô indo, mas eu volto. Big beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.